Vida Saudável. Agora estamos chegando, né, com mais um Vida Saudável nessa semana. Bom dia, você que tá de rádio ligado com a gente pela 93 FM, também pela Vale Verde FM de Feliz Natal. E hoje nós temos uma novidade antes do doutor contar para nós essa novidade, mais uma retransmissora do quadro Vida Saudável. Primeiro, bom dia, doutor Júlio, seja bem-vindo a mais uma semana. Como é que foi a semana aí? Muito bom dia, Dizzy, muito bom dia a todos os nossos ouvintes. É um prazer imenso estar aqui novamente aqui no Vida Saudável para levar informações aí para nossos ouvintes e coisas bacanas que nós temos para falar no dia de hoje. Exatamente, muitos esclarecimentos importantes. Com certeza. Nós vamos entrar no assunto daqui a pouquinho, mas queremos dar as boas-vindas à Rádio Interativa FM da cidade de Jaru, em Rondônia, né? A partir de hoje, retransmitindo aqui o nosso quadro também, né? Exatamente, Dizzy. Isso para nós é uma alegria imensa, né? Nosso coração explode de alegria em saber que nós vamos retransmitir pro pessoal de Rondônia também, todo pessoal de Jaru, povo de Rondônia, povo né? de Rondônia, através da 105.9 também, um abraço especial também, assim como agora a Vale Verde FM de Feliz Natal também, né? Exatamente, um abraço a toda a equipe aí da Vale Verde, especial Tareco tá por lá também, Tareco, né? Grande amigo nosso também, nosso companheiro. Né? Verdade. Bom, vamos entrar no assunto porque hoje eu já vi que nós temos um convidado, a gente estava batendo um papo aqui antes fora do ar. O assunto hoje é asma. Um problema que muita gente que deve estar ouvindo ou tem alguém na família, conhece um amigo que possa ter esse problema, né, doutor? Exatamente, Dízio. Inclusive nós trouxemos essa informação, esse tema para hoje, em vista da situação climática que se encontra nesse momento em Sinop, se encontra Mato Grosso. Nesse exato momento, inclusive, consideramos uma situação atípica, né, do clima, mas que leva à predisposição de algumas doenças, né? E para trazer essa informação, a gente sempre procura trazer coisas que são dadas, informações que são relevantes à nossa população. Eu trago também um grande colega que está aqui hoje também comigo, essa figura, professor da universidade, da UFMT aqui também, um grande amigo, trabalhador, né? O doutor Paulo Quintanilha. Amigo, bom dia. Bom dia, doutor Júlio. Bom dia, Diesel. Bom dia. Bom dia toda a população de Sinop que está nos ouvindo agora, na 93 FM. Bom dia, pessoal de Rondônia, de Feliz Natal também, que está ouvindo a gente. O doutor Paulo Quintanilha está aqui com a gente, é pneumologista. Vamos falar hoje, vamos ter outros assuntos, quem sabe até na semana que vem a gente vai detalhar, mas hoje vamos falar especialmente sobre asma. Doutor, queria fazer uma introdução em relação aos números desse problema no Brasil e no mundo, né? Exatamente, Dízio. O que nós temos que levar em consideração? A asma, ao contrário de que muita gente imagina, é uma doença, é um problema de saúde que agrava em grande quantidade o Brasil e o mundo. Só para a gente ter uma noção, dados, né, da Organização Mundial de Saúde, nós temos que estima-se, é uma estimativa, né, que 300 milhões de pessoas sofrem com asma no mundo todo, sendo que desses 300 milhões, 6,4 milhões de pessoas, de acordo com o Ministério da Saúde e o IBGE, padecem de asma no Brasil. Só que a informação que nós temos é que muitas vezes, até o Dr. Paulo está aqui do lado para conversar também sobre esse tema, é que esses dados muitas vezes são subdiagnosticados, né? Até pela questão do diagnóstico, a dificuldade do diagnóstico, a dificuldade de chegar a um consenso, não é isso, Paulo? Então, vamos falar sobre essa questão dos dados. Como é que essa informação, Paulo, com relação a esse negócio do subdiagnóstico disso? Vamos falar um pouquinho disso. Aqui no Brasil, essas estatísticas, quando são feitas nas capitais, no Rio de Janeiro, em São Paulo, a população daquela área, daquela região, ela tem acesso aos exames para diagnosticar, ou seja, para dizer que quem tem realmente asma. O que acontece aqui no Centro-Oeste, aqui na nossa região, é que as pessoas que têm os sintomas de asma, e quais são esses sintomas, não é? É tosse, é chiado no peito, é cansaço, ou seja, aquela falta de ar, aquela dificuldade para respirar com ou sem o esporte, com ou sem o exercício. Muitas vezes toma remédio semanalmente para aquela doença e não tem um diagnóstico. Por quê? Porque melhora, não dá continuidade, não faz tratamento, tem a crise, procura tratamento, seja numa unidade de urgência, seja, infelizmente, muitas vezes diretamente na farmácia, e acaba ficando pouco diagnosticado, ou seja, acaba sendo uma doença que as pessoas não têm a certeza que tem, ou não tem noção nem que tem a doença, porque não faz o acompanhamento, quem atende não faz a investigação, infelizmente. Tá, e nós estamos falando sobre asma.
E doutor Júlio, tem algum questionamento para fazer? Não, sim, é importante levar em consideração também, né, Paulo, pegando esse gancho, que muitas vezes as pessoas têm uma má interpretação, ou talvez até por questão cultural ou desconhecimento, fala assim, eu tenho bronquite. Doutor, eu venho me consultar porque eu tenho bronquite, essa bronquite não sara. É interessante a gente até, de repente, diferenciar, né, a bronquite e asma. Qual é a diferença disso para os nossos ouvintes? A bronquite, quase todas as doenças que acometem o pulmão, ou seja, quase todas as doenças respiratórias, elas podem e elas levam a bronquite. A asma é uma doença que causa bronquite, tá? Então muita gente acha que tem bronquite, curou a bronquite, depois tem bronquite de novo, curou a bronquite de novo. A asma é uma doença que causa uma inflamação no pulmão e ela não tem cura. Ela tem controle. Então a asma é uma doença que causa inflamação nos brônquios, é isso que a gente chama de bronquite, e ela não tem cura. Então a pessoa melhora da asma, daquela crise de asma, e não dá continuidade ao tratamento, e depois ela tem novas crises. Essa pessoa a gente chama de asma que não está tendo controle, não controlada ou mal controlada. E essa pessoa pode ter problemas sérios lá na frente, porque o pulmão fica inflamado por semanas, por meses, por anos, levando a essas crises de bronquite agudas. Então, uma desencadeia a outra, no caso. A asma desencadeia a bronquite. Positivo, Diesel. Exatamente. Então tá aí, mais um esclarecimento importante, né, doutor? Claro, isso é importante, inclusive, a gente colocar no comentário também, que muitas vezes as pessoas também, né, Paulo? As pessoas comentam assim, olha, eu tive um diagnóstico de asma quando era pequenininho e eu sarei. Inclusive as pessoas levam até a questão religiosa, muitas vezes a gente vê no consultório, né, as pessoas dizem, olha, eu fui espiritualmente curado, agora eu tô tranquilo, e na realidade não é verdade, né, ô Paulo, uma vez que a gente faz o diagnóstico de asma, esse diagnóstico ele é para sempre, a gente acabou de falar que é uma doença crônica, isso é importante a população ter conhecimento, não é verdade? Sim, muito boa essa pergunta, ô Júlio, porque a asma, ela é muito comum abrir na infância, ou seja, os sintomas são muito comuns na infância. E quando vai entrando na adolescência, na segunda década de vida, geralmente a doença entra em remissão. Mas, doutor Paulo, que palavrão é esse, né? Na segunda década de vida, ou seja, na adolescência, geralmente os sintomas somem e desaparecem. Graças a Deus, muitas vezes não retornam na vida adulta. Mas não retornar não quer dizer que a pessoa não tenha a doença. Ela tem a doença e a doença está lá, adormecida. Às vezes a pessoa passa próximo a uma queimada, que é muito comum, infelizmente, na nossa região. Passa próximo a uma área de queimada, a um forte odor, próximo a alguém que está fumando, por exemplo. E aquilo pode desencadear uma nova crise. Então, quem tem asma na infância, ela não cura, ela some geralmente e espontaneamente na adolescência. Ela some com, sem ou apesar do tratamento e muitas vezes volta na vida adulta. Então, falar que curou com remédio, falar que curou através da religião ou de qualquer outra forma é impossível. A doença não tem cura, Júlio. Ô, doutor, então, como você comentou, se tem alguns fatores do dia a dia mesmo, né, que a gente acaba fazendo ou passando por situações que vão agravar esse problema respiratório, né? Quais seriam os cuidados que uma pessoa que tem asma deveria tomar para não sofrer tanto com esses sintomas, com esses problemas? Inclusive, pegando a deixa, eu disse, dessa pergunta, a gente pode encaixar também a questão dos fatores de risco, né, ô Paulo? Porque uma vez que eu descobri o que de repente pode me levar à exacerbação da asma ou aparecimento, né, ou reaparecimento da asma, eu posso tomar as condutas adequadas para que isso não possa acontecer e talvez evitar os períodos de crise, né? Então, os fatores que podem ser levados, os fatores de riscos que podem desencadear a asma. As duas perguntas eu posso fazer um combinado 2 em 1 aqui, porque a resposta é a mesma. O Diesel perguntou como que eu posso tratar em casa e o Dr. Júlio perguntou quais são os fatores de risco e a resposta é a mesma para os dois. O principal tratamento é a prevenção. E como que eu previno? É afastar os fatores de risco. E quais são os fatores de risco? A principal ou a primeira pergunta que me fazem é: Dr. Paulo, o ar-condicionado faz mal? A resposta, gente, é não. O ar-condicionado não faz mal. O que faz mal
é a sujeira que fica no ar-condicionado quando ele não está bem limpo. E fica bastante. A gente que tem em casa, tem no trabalho, se você olhar, ele rapidamente ele tá sujo, né? Rapidamente ele tá sujo. Se você tem alguma doença alérgica, se você tem alguma doença inflamatória, aquela famosa atopia, que também me perguntam muito, doutor Paulo. O que é isso, né? O que é isso? Falam que eu tenho atopia. Gente, se você tem atopia, você é alérgico. É só um termo um pouquinho mais sofisticado para alergia. Se você tem atopia, você tem alergia. Tá? Então, voltando, como que a gente faz para tratar em casa ou para prevenir uma crise de asma? É se afastar de poeira, de pó, de fungo, de pólen, de sujeira. Mas peraí, doutor Paulo, como é que a gente faz isso? Evitar ter em casa, e quando a gente fala em casa, é especialmente no quarto, porque o seu quarto é o cômodo que você passa mais horas na sua vida. Então, ali é evitar pano. Como assim evitar cortina de pano? Dar preferência por materiais sintéticos, como o blackout, por exemplo. Por quê? Porque essa sujeira, esses alérgenos, ou seja, esses materiais que causam alergia, eles ficam grudados no pano. E é muito mais difícil da gente tirar e da gente limpar. O sintético, como o blackout, basta passar um pano molhado, um pano úmido e ele tá limpo. A mesma coisa, gente, vale para tapete, carpete. A mesma coisa vale para o quarto dos nossos pequenos com bichinhos de pelúcia. Tudo isso é muito prejudicial para quem tem asma. Então, especialmente no quarto, eu gosto de estender para a sala, porque as crianças, os pequenos e até nós adultos passamos muito tempo na sala. Então, estender para a sala aquele tapete, aquele carpete, retirar. Dar preferência para o sofá que não seja de pano, que seja de algum tecido sintético. A gente sabe que o couro é caro, mas existem tecidos sintéticos que a gente pode trocar, ou aquelas, quem tem um sofá de pano, limpar ele, depois colocar aquela capa sintética. Isso vai ajudar bastante. Então, o principal tratamento, cortinas de pano. Tecido, o principal tratamento, gente, é a prevenção, é se afastar desse material. Doutor, surgiram algumas perguntas, eu acho que tem a ver também com problema respiratório, a rinite, eu não me lembro o termo certo, né? Você deve saber melhor que eu. Ela disse, a Hilda, que sofre de rinite a vida toda e ela tem muita falta de ar. Falou que essa semana, inclusive, ela tá atacada. Também é uma questão respiratória? Como é que é isso? É um tipo de alergia? Hilda, bom dia. Ou o que ela deve fazer, no caso? Na crise, Hilda, não tem jeito. Você precisa procurar um atendimento médico, tá? Porque durante a crise, há necessidade de medicamentos, por vezes orais, ou seja, por vezes comprimidos, mas a rinite é uma doença que a gente consegue controlar ela muito bem com medicamentos tópicos, ou seja, com jatinhos, com sprays nasais. Qual é o indicado? Isso vai depender do atendimento e do acompanhamento médico que você vai ter. Mas a prevenção da crise da rinite vale as mesmas dicas que eu dei aqui para asma. Durante a crise, durante o tratamento, durante a crise, para fazer o tratamento, não existe outra situação. Há necessidade do atendimento médico. Graças a Deus, na cidade a gente tem atendimento médico 24 horas por dia. Sim. Não deixe de procurar e depois tomar essas medidas de prevenção para que você não tenha novas crises com frequência. Paulo, é uma coisa importante também a gente pensar, às vezes alguns pacientes nossos, as pessoas que nos procuram também, sempre falam também da questão da umidade, né? O clima úmido, essa associação clima úmido e asma, clima úmido e rinite, existe realmente essa associação ou é mito? Júlio, tudo demais faz mal. Né? Então a gente tem uma umidade relativa no ar que deveria girar em torno de 70%, mas a nossa realidade aqui em Sinop é que por muitas vezes, a gente está abaixo de 50%. Na semana passada nós tivemos um dia, na terça-feira, salvaguarda o engano, na terça-feira estava 19% de umidade relativa no ar. Então a nossa realidade, na maior parte do ano, é um tempo seco demais, e esse tempo extremamente seco, tá? Causa irritação nas nossas vias aéreas, podendo levar às crises de rinite ou de asma. E a umidade em excesso vai a mesma coisa. Então, tudo demais faz mal. Infelizmente, nós vivemos em um local que,
se não tiver 8 com umidade muito baixa, tá no 80. É 8 ou 80. Ou é muito alto nessa época de chuva ou é muito baixo. O assunto tá rendendo bastante, doutor Paulo. A Salete mandou outra pergunta. Ela disse que sofre muito com cheiro forte de perfumes e outras coisas, né? Como desinfetantes, às vezes produto de limpeza. Falou que causa uma tosse forte para ela, falta de ar. Será que pode ser asma ou rinite alérgica? Ela tá perguntando. Sem sombra de dúvidas, por conta da tosse e da falta de ar, o contato com esses fortes odores é uma das causas mais comuns de crise de asma. E a tosse e a falta de ar são 2 dos 3 sintomas mais comuns. É tosse, falta de ar e chiado no peito, Diesel e Salete. Esses são os sintomas comuns. Por favor, procure atendimento médico, Salete, porque você vai precisar de diagnóstico. Talvez a Salete, talvez não. Muito provavelmente a Salete é mais uma que não entra nessa estatística. Exatamente. Temos um áudio aqui de um ouvinte, vamos acompanhar agora aqui na 93. Eu só quero dizer que esse Dr. Paulo, ele é um excelente médico. Quem precisar com respeito à asma pode procurar ele com segurança. A esposa dele, doutora Leticiane, também alergista, é uma excelente profissional. Eu tratei minha filha, a Lauane, né? Ele pediu muitos e muitos exames para ver o que ela tinha. Exames, assim, que nunca nenhum médico daqui tinha pedido. E realmente ela deu uma boa melhorada na situação dela. E eu só tenho a agradecer mesmo o Dr. Paulo, viu? Ele me ajudou muito, ele juntamente com o Dr. Laércio. Um abraço aí pra vocês. Deixa eu pegar o nome dela, se ela mandou pra nós aqui. Cadê, rapaz? Eu tô sem retorno aqui, mas parece que foi uma homenagem. Eu escutei uma homenagem pro Paulo, né? Ela mandou um agradecimento aqui ao Dr. Paulo, né? Falou que já foi atendida por ele, inclusive. Ela tá mandando o nome, pra você poder retribuir aqui. E já engatando uma pergunta pra gente, já tá encaminhando pro final também. Muitas pessoas a gente percebe que, não sei se tem a ver com isso, mas utiliza aquela bombinha no dia a dia, tá com algum probleminha, vai lá e pra que serve isso e tem algum risco usar aquilo lá de maneira errada? Como é que é? Primeiro agradecer as belíssimas palavras que recebi aí. A Lawane realmente é uma princesa e ficou, graças a Deus, estável. A Viviane, desculpa, doutor, Viviane Didrich que mandou. Isso, e a filha agradecer a Viviane pelas palavras e graças a Deus a Lawane tá estável agora depois do tratamento. Diesel, a bombinha, assim como qualquer outro remédio, tá? Ela pode ser maravilhosa, tanto quanto ela pode ser terrível pra gente. Se a gente tomar um remédio de pressão alta sem necessidade, o remédio de pressão vai fazer nossa pressão baixar e a gente vai passar muito mal. A bombinha é a mesma coisa. A bombinha, ela é muito boa para o tratamento da asma porque ela o remédio vai direto pro pulmão, não levando a efeitos colaterais como aumento na frequência do coração, taquicardia, batimento do coração acelerado, não levando a outros efeitos colaterais de remédio para asma quando é comprimido, como aumento de peso, aumento de pressão, tá? Mas a bombinha, ela tem que ser bem indicada. O que a população deve fazer é as medidas de prevenção da casa, que é aquilo que a gente conversou sobre alergia a animais, se por acaso houver, retiradas de tapete, carpete e qualquer coisa de pano que possa ser retirado do contato no dia a dia. Mas eu quero deixar o alerta com relação à bombinha. Ela pode ser maravilhosa, como ela pode ser terrível. A bombinha é um remédio e a gente só deve usar com prescrição médica, com indicação médica. Senão, acontece realmente de uma bombinha, assim como um remédio para qualquer coisa, está sendo mal utilizado e ao invés de fazer bem, fazer mal. Doutor Júlio, eu tenho uma pergunta, mas se você tiver uma, já tá... Não, tá tranquilo também, pode abrir pra tem uma pergunta. E aquelas pessoas que de repente sofrem com asma e fumam, doutor? Isso influencia? O que dizer para essas pessoas? O fumo, ele não é... Uma pergunta comum que eu recebo de consultório é: doutor Paulo, o cigarro causa asma? Não, mas o cigarro causa crise de asma na pessoa, se ela tiver, claro, asma, e nas pessoas próximas àquela pessoa. O cigarro, ele causa uma outra doença, tá? Uma doença que antigamente era conhecida como enfisema ou como bronquite crônica. É uma doença chamada DPOC e essa sigla, o palavrão que é o nome completo da doença, é a soma do enfisema e da bronquite crônica. Mas o cigarro, ele pode sim gerar a crise de asma em quem tem
e fuma, e em quem está próximo daquela pessoa e fuma. O cigarro, gente, é uma dependência química que quem tem essa dependência química, veja bem, o cigarro não é um vício, é uma dependência da nicotina e merece ser tratado, porque mata tanto quanto a asma e a gente tem tratamento pelo SUS, a gente tem tratamento e a gente tem a cura dessa dependência química pelo SUS, mas simplificando, não, o cigarro não causa asma, ele causa a crise para quem tem asma. Tá certo, obrigado, doutor Paulo, a gente já tá se encaminhando pro final até pelo horário e antes o doutor Júlio, o Paulo mandou um abraço para você, tá te acompanhando, trabalha lá contigo pelo jeito aqui, ó, um abraço especial, abraço especial, Paulo lá, técnico de raio-x lá da UPA lá, grande amigo nosso, né, Paulo, aqui o Paulo também, colega que tá no dia a dia aí. Verdade, só queria esclarecer, algumas pessoas estão fazendo perguntas que fogem do tema de hoje, então a gente não vai ter como colocar no ar as perguntas aqui, tá? Às vezes de outros temas, né, que a gente já trouxe aqui, mas nós vamos verificar em off aqui para estar respondendo, tá? Com certeza, inclusive, Diesel, é uma coisa interessante a gente comentar também com nossos ouvintes, que essas perguntas, elas podem também abrir leque para novos temas, novos temas, claro, nós vamos exatamente. usar nos próximos dias. Exatamente, mas agradecer a todos os ouvintes que estão participando aqui e a gente, para ir fechando já, gostaria de convidar, né, doutor Júlio, já o doutor Paulo, se possível, na semana que vem, exatamente, para tratar de um outro assunto que está preocupando muito. A gente vê que tem muitas pessoas gripadas na nossa região e tem um problema também de uma mutação, seria uma mutação do vírus influenza, que tem muita coisa que está sendo divulgada até nas redes sociais que tem que se ter cuidado, né, doutor, com esse tipo de informação, né? Sim, vamos falar então semana que vem sobre gripe e as pessoas já podem começar a mandar as suas perguntas aí pelo WhatsApp pra gente poder tirar as dúvidas de todo mundo, de toda a população a respeito da gripe e dessas recentes mutações que estão deixando muita gente de cabelo em pé, muita gente desesperada. Só para antecipar, né, doutor? Qual que é o recado que você manda às vezes para as pessoas que recebem alguma coisa no WhatsApp que é uma coisa assim que é terrível que você escuta? Tem que ter cuidado, né? Não acreditem em tudo que você lê no WhatsApp, não acreditem em tudo que você ouve. Se tá com dúvida com relação à gripe, procurem fontes confiáveis, procurem sites de Ministério de Saúde, procurem sites de Secretaria Estadual de Saúde. É claro que essa gripe nova tá preocupando muita gente, a gente vai falar semana que vem, mas tem áudios mentirosos circulando que a gripe nova tá matando em 3 dias, que todo mundo que tá gripado vai morrer, e isso não é verdade, gente. Essa gripe nova não é uma gripe que mata em 3 dias, nem todo mundo que fica gripado morre. Manda aí suas perguntas, semana que vem a gente vai tirar todas essas dúvidas. Doutor Júlio, muito proveitoso hoje, obrigado pela presença do doutor Paulo e da sua presença aqui também. Nós ficamos agradecidos pela presença do colega do Paulo aqui, e inclusive ver esses agradecimentos, as pessoas que entram ao vivo e trazem essas informações, isso é fruto de um grande trabalho, de uma medicina humanizada que a gente consegue trazer à nossa população, isso é muito bacana. Vamos deixar então, no caso, para os próximos capítulos, então na semana que vem o tema vai ser gripe, então acompanhe conosco aqui através da 93 FM de Sinop, através da Rádio Interativa FM de Jaru, Rondônia e da Vale Verde FM de Feliz Natal. Semana que vem. Grande abraço, obrigado doutor Paulo, obrigado doutor Júlio e até semana que vem com mais um Vida Saudável.